Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou coach de vida e produtividade e meu trabalho é ajudar você a organizar melhor seu tempo, ter mais foco, disciplina, mais produtividade e realizar seus sonhos, seus objetivos no menor tempo possível, trazendo mais realização para sua vida. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre hábitos ruins. Quero compartilhar com você 3 segredos que ninguém nunca te falou sobre a questão de mudar hábitos ruins. Você possui algum hábito ruim daquele tipo que quando você está fazendo ele, você está fazendo e pensando, poderia estar fazendo alguma coisa muito mais útil. Ou então, você passa o dia inteiro naquele hábito ruim e chega no final do dia você pensa, poxa, meu dia não foi nada produtivo. Procrastinação, falta de disciplina, falta de foco, falta de motivação. São inúmeras as palavras que nós inventamos para nós mesmos para justificar o porquê que a gente está fazendo aquilo que não é bom para a gente. Mas o fato é que nem você mesmo acredita nessas histórias que você está contando para você. E antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar que você não é uma má pessoa, você não é preguiçoso, você não está ferrando com tudo. E de verdade, você não tem hábitos ruins. Poxa, agora vai dar uma pane no cérebro aqui de quem está assistindo esse vídeo. Mas continua comigo que eu vou te explicar melhor sobre isso. Vamos entrar um pouquinho no detalhe nisso. Todas as vozes que estão na sua cabeça hoje só querem o melhor para você. Então aquela voz que fala para você ficar o dia inteiro sentado, sem fazer nada, ou vendo filme ou fazendo alguma coisa que não é útil, quer tanto o seu bem quanto aquela voz que quer que você levanta e que espalhe sua paixão, seu talento para o mundo. Você já deve ter falado alguma vez para você mesmo em alguma situação que você não sente que você era você mesmo naquele momento. Ou então que você jamais faria aquilo, mas você acabou fazendo. É como se existissem vários vocês dentro de você mesmo. Isso é explicado pela teoria da mente modular, que diz que o ser humano não é um ser unitário, que existem várias personalidades dentro de nós mesmos. Eu não vou entrar no detalhe dessa teoria, que isso é outra área, uma área da psicologia, não é minha especialidade, então eu vou trazer esse tema para você de um jeito um pouco mais simples e que fique fácil de entender. Você já assistiu aquele filme da Disney que é muito bacana, que chama Divertidamente, e conta a história de uma garotinha que muda de uma cidade para outra, só que mostra como as emoções dentro do cérebro dela, dentro ali da cabine de controle dela, que é a mente dela, como as emoções dominam a vida dela e fazem com que ela tome certas atitudes e enxergue as coisas de uma certa forma. Dentro do cérebro dela tem vários personagens, tem a raiva, a tristeza, o nojo, o medo e a alegria. E cada um assume um controle em um momento específico, mas todas elas estão querendo fazer o melhor possível, o melhor delas, para que a garotinha seja a melhor pessoa do mundo. E assim é com a gente também. Tem várias vozes dentro da nossa cabeça, cada voz com um objetivo específico, todas elas querem o melhor para nós mesmos. E como cada voz tem um objetivo diferente, isso explica porque às vezes a gente está ali fazendo nada ou dentro de um hábito ruim, mas nós estamos até um pouco inconformados com aquilo. A gente quer fazer uma coisa diferente, mas muitas vezes a gente não consegue. E eu vou te falar hoje de 3 principais vozes que mais ficam ali martelando na cabeça da gente. Em alguns momentos uma está mais quietinha que a outra, mas elas sempre estão ali. E lidar com ela é a melhor forma de você quebrar hábitos ruins de uma vez por todas. São elas a sua criança interna, o gerente e o bombeiro. E agora eu te falar um pouquinho mais sobre cada um deles. A primeira que eu vou falar é a criança interna. A criança interna é aquela voz dentro da sua cabeça que é cheia de medos, cheia de crenças negativas, de coisas que aconteceram no passado. Alguns traumas, alguns acontecimentos, algumas experiências ruins que são refletidas hoje para os hábitos que a gente tem, para as ações que a gente precisa fazer em direção aos nossos objetivos, e algumas vezes acabam impedindo o que a gente realmente tem que fazer. Então essa criança interna é a que vai falar: para que eu vou insistir nisso se não vai dar certo? Ou então, é melhor eu ficar aqui descansando do que eu vou trabalhar duro e esse negócio não vai desenrolar, ou vai demorar para desenrolar. Então essa criança interna é o que mais arruma justificativa para que a gente não faça o que a gente realmente tem que fazer. Mas não porque ela é ruim, e sim porque existem coisas do passado
algumas lições aprendidas que impedem a gente de realmente ir lá e fazer. E para combater isso, a gente tem a segunda persona que está dentro da nossa cabeça, que é o gerente. E esse cara é o pai super protetor da nossa criança interna. Ele é a voz que vai fazer você sentir a consciência pesada quando estiver lá imerso em algum hábito ruim. Ele é a voz que diz que você não está trabalhando bastante, que você não é o suficiente, que você tem que fazer mais, que você tem que agradar todo mundo ao seu redor. E ele pensa que se você se entregar aos medos que você tem, a sua criança interna, isso vai te paralisar. Então tem uma cobrança excessiva por essa voz. O lado bom é que a gente precisa dessa voz para fazer com que a gente se movimente. É o tipo da voz que sem ela a gente não ia acordar cedo para ir trabalhar todo dia de manhã quando a gente não quisesse trabalhar. Só que o excesso disso pode acabar gerando um certo perfeccionismo, estresse, acabar trabalhando além da conta e deixando de lado algumas outras coisas que são importantes, como a família, os amigos, alguns hobbies, o tempo criativo que você tem que ter para você mesmo, entre outras coisas mais aí. A terceira voz que entra em ação de vez em quando na nossa cabeça é o bombeiro. Ele entra em ação quando o gerente não faz um trabalho muito bom, e ele acaba cobrando excessivamente a outra voz, que é a criança interna, e essa cobrança excessiva acaba não dando certo e acaba gerando ainda mais pressão e intensificando algumas crenças negativas e alguns medos. Então precisa alguém chegar e colocar fim nessa cobrança, nessa pressão, para que essa criança interna não entre no estado emocional ainda mais negativo do que ela já está. Então o bombeiro ele chega com o machado, com o pé na porta, quebrando tudo e falando, não vou fazer nada. Tentando trazer de volta para essa criança interna o sentimento de independência. Só que quando isso acontece, a única via escapatória dessa pressão, desse estado emocional, é alguma válvula de alívio rápido e é algum hábito ruim. E esse hábito ruim pode muitas vezes ser bebida, droga, remédio, cigarro, inúmeros hábitos ruins, pode ser até comer compulsivamente e por aí vai. A questão principal aqui é que você não tem que acabar com nenhum deles. As três vozes dentro da sua cabeça são importantes. A criança interna vai trazer de volta seus medos. Ela vai te prevenir de tomar alguma ação que você já sabe que teve um resultado ruim no passado. O gerente vai ser aquela cobrança, vai ser a sua voz motivadora, vai ser aquela voz que vai te falar, viu, vamos lá, vamos fazer. Como eu disse antes, vai ser aquela voz que vai te fazer acordar cedo e ir trabalhar mesmo sem você querer. E o bombeiro, ela é aquela voz que ela vai entrar nos momentos onde você está com a mente mais bagunçada, onde você está em mais conflitos e com maior cobrança em você mesmo. E ele vai trazer aquele alívio, que seja repentino, mas é um momento onde você vai tentar clarear suas ideias. E agora, como lidar com essas três vozes dentro da sua cabeça? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o hábito ruim que você quer mudar. Depois de identificar o hábito ruim, a segunda coisa é tentar personificar o seu gerente interno. Qual que é o tom de voz dessa voz que fala com você internamente? Ele é rígido? Não é? Como que é a voz desse gerente interno, desse crítico interno que age na sua cabeça? Depois de você personificar esse gerente, conversa com ele. Mas conversa sendo curioso e sendo compreensivo, de coração aberto mesmo, tentando entender quais são as motivações que levam ele a ter essa cobrança intensa sobre você. Quais são os motivos dele, o que ele quer para você mesmo. A principal questão é não discutir e ter essa conversa sem julgamentos. Apenas tentando entender o seu gerente, a voz dele. Depois de que você entendeu o que o seu gerente espera de você, o que ele quer de você, é conversar com a sua criança interna. Identificar quais são os medos, quais são as crenças negativas que te levam a essa cobrança intensa e posteriormente a esse hábito ruim. Uma vez você entendendo o que o seu gerente espera de você, o que sua criança interna tem medo, você consegue equilibrar essas duas vozes dentro da sua cabeça. E assim você vai conseguir entender o que realmente cada uma delas tem de objetivo. E alinhar esses dois objetivos para que você não se cobre tanto assim. E não deixe seus medos tomar conta das suas ações. Então você não precisa de 500 hábitos ótimos para ser melhor durante a semana inteira. Você precisa apenas de um pouquinho de autoconhecimento
e escutar um pouco as vozes que estão dentro da sua cabeça. E entender você mesmo e entender as suas ações. A visão de futuro do gerente com as crenças do passado da criança interna. Assim você vai evitar o bombeiro entrando, quebrando tudo na sua casa, sua mente, e bagunçando tudo, te levando a hábitos ruins. Espero que isso tenha feito muito sentido para você, espero que tenha te ajudado. E eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo me falando qual que é o hábito ruim que você quer mudar a partir de agora e que você vai usar essas ferramentas que eu te dei para tentar quebrar esse loop e fazer com que esse hábito se encerre de uma vez por todas. Se você não está inscrito no meu canal ainda, se inscreve aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like, seu joinha, me falando que você gostou do vídeo. E se você acredita que tem alguém que precisa saber disso, que vai ser muito útil, compartilha com essa pessoa. Vamos espalhar essa ideia. Se você ainda não me segue no Instagram, estou deixando meu Instagram aqui embaixo. Então me segue lá que eu posto alguns conteúdos exclusivos lá, que só quem me segue lá tá vendo. E obrigado por ficar até aqui, até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Te desejo sucesso e uma vida super produtiva. Então, obrigado, até o próximo vídeo.